Eu tenho que organizar minha casa. Não aguento mais essa bagunça. Quando foi que você pronunciou essas palavras pela última vez? Foi quando percebeu que estava literalmente se afogando na sua própria bagunça? Talvez tenha sido quando você olhou a enorme pilha de roupa para guardar que você tirou do varal há uma semana. Ou quando você procurou desesperadamente por sapatos, meias, canetas, chaves, aquela roupa ou boleto que já estava no dia do vencimento. Talvez tenha sido quando você olhou para toda a bagunça da sua cozinha, sala, quarto, escritório, despensa e não sabia por onde começar. Pode ter sido naquele dia que você teve a sensação que a bagunça da sua casa nunca acaba e que você vive enxugando gelo, sempre que faz as suas atividades domésticas. Você pode até ter pensado em jogar tudo pela janela. A bagunça pode te prender em uma vida estressante, frustrante e caótica. Pode roubar de você o precioso tempo que você deveria estar usando com a sua família, com seus filhos ou cuidando de você mesmo. Se você tem lutado incansavelmente para ter a sua casa organizada e mesmo assim se sente frustrada por achar que nunca vai conseguir, esse pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Porque nos próximos 3 minutos dessa curta apresentação, eu vou te revelar um segredo da minha avó, de 72 anos, para ter uma casa limpa, organizada e cheirosa. Sim, uma senhorinha de 72 anos. E não vá pensando que ela tem empregada ou máquina de lavar, aspirador de pó ou qualquer outra tecnologia que facilite arrumar a bagunça de casa. O que minha avó descobriu é que dá para manter a casa organizada sem precisar parecer que está indo para a guilhotina, com uma técnica bem antiga, mas muito eficaz. Antes de te revelar qual é o segredo da minha avó, eu queria trazer uma reflexão com você sobre a bagunça. Nos últimos anos, a bagunça vem se tornando cada vez mais comum na vida de milhares de mães. Estamos cada vez com menos tempo para fazer as nossas tarefas do dia a dia. A bagunça se acumula e ela vem crescendo de uma forma alarmante, à medida em que nossas vidas se tornam cada vez mais agitadas e complicadas. Estamos acumulando cada vez mais, consumindo cada vez mais e ficando cada vez mais ocupados. Não é de se admirar em saber que muitas mães sofrem com a bagunça da própria casa. E como eu sei de tudo isso? Porque assim como você, eu também sou uma mãe que sofreu por muitos anos com uma casa bagunçada. Meu bom dia sempre era uma pia lotada de louças sujas. Meu marido parecia mais um chefe chato. Meus filhos eram ainda mais exigentes. Ah, mãe, minha janta ainda não está pronta. E foi assim durante longos e longos anos. E não adiantava chamar a empregada, passar aspirador de pó 3 vezes ao dia, nada disso adiantava. Quanto mais eu me esforçava em limpar a casa, mais suja e desorganizada ela parecia estar. A verdade é que você não precisa ser uma profissional do lar para ter uma casa organizada. O segredo que eu vou te revelar em instantes é tão poderoso que você pode começar a anunciar o seu aspirador de pó. Se você tiver empregada, pode começar a preparar a demissão dela. Porque o segredinho da minha avó guarda a verdadeira chave para ter uma casa limpa, organizada e cheirosa. E digo mais. Esse poderoso segredo vai colocar todos da sua casa no jogo da limpeza. E por mais louco que isso pareça, você não vai precisar de várias horas por dia. Apenas alguns minutos já serão suficientes para que tudo isso seja possível. Principalmente se você for como a Rosângela. A Rosângela é uma mãe de 2 filhos que mora em Aparecida, São Paulo. Ela sofreu por muitos anos com a bagunça na sua casa. Até que chegou um momento em que ela começou a ter crises de ansiedade severas. Ela começou a se preocupar cada vez menos com a sua saúde, seu corpo e sua mente. Tempos depois, a Rosângela passou por uma situação extremamente complicada. Por causa dos seus problemas com a organização, ela acabou sendo demitida do seu antigo emprego. E o seu marido, Ricardo, acabou pedindo a separação. Sozinha, triste e desmotivada a continuar, a única coisa que fez a Rosângela não desistir da vida foi o olhar, o sorriso do seu filho de 9 anos. Calma, mãe, vai dar tudo certo, foram as palavras do Miguel. Até que a Rosângela começou a aplicar o mesmo segredinho da vovó de 72 anos e começou a transformar a sua vida quase que do dia para a noite. Apenas uma semana foi o tempo que a Rosângela precisou para colocar sua vida nos trilhos e conquistar uma casa organizada. E não pense que se trata apenas disso. A Rosângela recuperou a sua autoestima, emagreceu 10 quilos, se tornou uma pessoa muito mais ativa e até começou a namorar um cara mais jovem que ela. E não pense que só a Rosângela está fazendo esse segredo sozinha. Como eu falei antes, esse segredo foi algo passado da minha avó para minha mãe e que agora esse segredo está comigo. E assim como eu consegui ajudar a Rosângela, eu quero pegar na sua mão e te tirar desse oceano profundo de bagunça que você vive hoje. Mas quem sou eu para te falar isso? Bom, eu me chamo Adriana Lopes e eu não sou uma personal organizer. Eu sou uma mãe, assim como você, que teve problemas graves com a bagunça dentro de casa e que perdeu muitos anos e muito tempo arrumando a casa, ao invés de me divertir com meus filhos e com meu marido. Se você tem lutado incansavelmente para ter uma casa organizada e mesmo assim se sente frustrada por achar que nunca vai conseguir, eu quero te dizer uma coisa. A culpa não é sua. Existem alguns obstáculos enormes e invisíveis que estão te impedindo de ter uma casa organizada, livre da bagunça e de uma vez por todas e de forma permanente. Na verdade, 3 obstáculos específicos te obrigam a viver dentro da bagunça. Por exemplo,
Colocar toda a sua família dentro do jogo da limpeza, ou você conseguir driblar o tempo para guardar aquela roupa que está jogada no meio da casa. O fato é, seus filhos, seu marido, não te ajudam. Tem brinquedo espalhado pela casa inteira. Mas eu quero que fique tranquila, porque nos próximos minutos, após eu te revelar o segredo da minha avó de 72 anos, tudo isso será coisa do passado. Veja, eu tenho tanto tempo quanto você. Exatamente as mesmas 24 horas por dia. A única diferença é que, graças a esse segredo, eu consigo manter a minha casa organizada e limpa. Então fique comigo até o final, para que você também consiga alcançar o mesmo resultado que eu tenho hoje. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Assim como a Renata Alves, de Juazeiro do Norte, que aplicou o segredinho da minha avó de 72 anos e conquistou uma casa organizada em tempo recorde. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já pesquisou na internet pessoas que falavam sobre organização, faxina, limpeza e tinham as suas casas impecáveis? E ficou frustrado ao se comparar e perceber que a sua realidade era totalmente diferente. Você tem filhos, trabalha fora em horário comercial, não tem dinheiro para babá, para empregada doméstica e nem diarista. Caixas organizadoras padronizadas, cabides coloridos para separar cada tipo de roupa. Gente, isso não é para mim. E aposto que você concorda comigo. Fazer uma casa, um ambiente agradável, organizado e funcional, parece coisa de quem não tem filho, tem muito dinheiro ou só vive para cuidar da casa. Logo a gente se desanima e começa a viver o caos do dia a dia. Afinal, os dias se passam e o importante é ter saúde, já dizia a minha avó. E calma, que nós já vamos chegar lá. Mas o fato é que essa situação tira a sua paz, te deixa angustiada, triste e irritada. E o pior é quando você recebe uma visita inesperada. E foi exatamente assim que eu descobri o segredo da minha avó de 72 anos. Uma visita inesperada. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, estava morta de cansada. Uma pia enorme de louça suja para lavar e ainda teria que fazer o jantar do meu marido e dos meus filhos. Posso dizer que era um dia comum na vida de uma mãe que trabalha 8 horas por dia e faz o terceiro turno em casa. O que eu não esperava era receber a visita da minha avó e da minha mãe naquela noite. Quando a campainha tocou, eu fiquei desesperada. Quem será que veio me visitar uma hora dessa sem avisar? Olhei pela janela da sala e vi uma senhorinha de bengala ao lado de uma outra mulher. Imediatamente eu imaginei. Minha mãe e minha avó vão reparar na bagunça da minha casa. Vou ter que ouvir um monte de coisa delas. Elas entraram e aconteceu o que eu havia previsto. A minha mãe começou a reparar em toda a bagunça. Pia suja, roupa no meio da casa, brinquedo jogado por todo lugar, papéis em cima da mesa de jantar, uma verdadeira zona. A minha avó não disse uma única palavra. Apenas olhou para toda aquela situação com um sorriso no canto do rosto. Antes de saírem, a minha avó segurou a minha mão e disse: Adriana, quero que você venha me visitar amanhã. Tenho algo para te mostrar. Eu fui dormir pensando. O que será que a minha avó queria falar comigo? Bom, no outro dia, eu deixei as crianças na escola e fui direto na casa da minha avó. Chegando lá, me deparei com algo inacreditável. A minha avó é uma senhorinha aposentada, mal tem dinheiro para comprar seus remédios. Não sabe mexer em nada de tecnologia. Para você ter uma ideia, ela tem até medo do barulho do aspirador de pó. Mas o que eu vi naquele dia foi surreal. A casa dela parecia a casa das especialistas em organização que eu pesquisava no YouTube. Limpa, cheirosa e organizada. Um verdadeiro sonho. Eu sentei no sofá, deixei os meus sapatos do lado de fora. E não conseguia parar de olhar. A pia brilhava de tão limpa. A mesa estava posta, impecável. Ela havia feito café e um bolo de milho. Eu conseguia sentir um cheirinho de lavanda que vinha do banheiro. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Como uma senhorinha de 72 anos, sem acesso à tecnologia moderna, sem empregada ou diarista, conseguia ter uma casa tão limpa e organizada? Foi então que ela começou a me revelar o seu segredinho. Eu estava aos prantos. Vó, eu nunca tenho tempo para os meus filhos. Quando eles tentam me ajudar a arrumar algo, acabam aumentando ainda mais a bagunça, espalhando mais e mais coisas pela casa. Ela falou: Calma, Adriana. Existe uma forma de você colocar todos na dança da limpeza. Como assim? Eu perguntei. Bom, todos os dias eu tenho um ritual que eu faço pelas manhãs. Coloco uma música que eu gosto de ouvir desde quando eu tinha sua idade. Eu faço uma limpeza na casa, lavo a louça e organizo as roupas. Faço isso há muitos anos. Sua mãe cresceu ouvindo as minhas músicas favoritas todos os finais de semana. Durante a semana, quando ela estava na escola, eu fazia a mesma coisa. O ritual da dança forçou a minha casa a ser uma casa organizada e limpa. Depois de ouvir tudo atentamente sobre o ritual da dança que a minha avó falou, eu comecei a pesquisar mais um pouco sobre o assunto. Encontrei alguns artigos que falavam sobre o benefício de usar a música como uma forma de ganhar mais produtividade, concentração e energia durante qualquer tipo de atividade. E isso inclui faxina, organização e limpeza da casa. Eu descobri também que algumas músicas específicas para faxina podem te ajudar a limpar a casa de forma mais eficiente e sem cansar tanto. Ao ouvirmos música, o nosso cérebro libera dopamina, popularmente conhecida como o hormônio do prazer, o que pode transformar o momento da limpeza em uma atividade mais agradável e satisfatória, elevando a disposição e melhorando o humor. E não é só isso. Ao fazer o ritual da dança da limpeza, você consegue incluir os seus filhos pequenos também, transformando algo chato em divertido para eles. O fato é,
Não existe ninguém na face da Terra que seja 100% organizada. Mas, com o ritual da limpeza, você pode resolver boa parte dos seus problemas de bagunça. Então eu comecei a estudar cada vez mais sobre o impacto positivo que esse tipo de tarefa pode ter de benefícios na nossa vida. E eu descobri que ouvir música durante uma faxina pode impactar inclusive o nosso corpo, fazendo a gente queimar calorias enquanto fazemos a faxina da nossa casa. Isso quer dizer que, se você está acima do peso, você poderá perder alguns quilos enquanto deixa a sua casa limpa e organizada. Assim como a Franciele de Manaus, que por causa do seu peso a mais, tinha dificuldades em fazer a limpeza da sua casa diariamente. Isso fez ela se tornar uma acumuladora de bagunça. Foi então que eu apresentei o ritual da dança da limpeza. Além de se livrar da bagunça, a Franciele também se livrou de 8 quilos. E tudo isso tem um motivo de ter acontecido. Um estudo publicado na revista Psychology of Music, em 2010, descobriu que a música pode melhorar a eficiência e a precisão do trabalho realizado, bem como reduzir o esforço percebido durante a atividade física. Assim como a Fran, a Renata e a Rosângela, você também pode se livrar da bagunça. Porque esse ritual da dança da limpeza é capaz de trazer benefícios incríveis, por exemplo. A minha casa está pronta para receber visitas inesperadas a qualquer momento. Não temos bagunça. Faz alguns anos que essa palavra não sai das nossas bocas. E tudo isso sem precisar obrigar meus filhos a arrumarem os seus brinquedos. Eu não preciso brigar com meu marido porque eu estou cansada lavando louça e preparando a janta ao mesmo tempo. As nossas noites se tornaram muito mais românticas e divertidas. Eu posso dizer que somos uma família feliz, que aproveita os momentos juntos, temos tempo para viajar, para receber amigos em casa. Fazemos tudo isso com as mesmas 24 horas de sempre. É como se o tempo tivesse se multiplicado. E você também pode ter acesso a esse segredo da minha avó de 72 anos. Isso porque o ritual da dança da limpeza é apenas uma pequena parte do conteúdo completo que eu criei, chamado de Protocolo Adeus Bagunça. Nesse protocolo, eu separei um compilado de várias técnicas simples de organização que você pode fazer imediatamente para ter uma casa organizada para sempre e pelo resto da sua vida. Assim como a minha avó de 72 anos faz até hoje. E o melhor, a maioria dessas técnicas são rápidas e você só precisa de no máximo 15 minutos para executar cada uma delas. Se funciona para uma senhorinha de 72 anos, por que não funcionaria para você? Dentro do protocolo Adeus Bagunça, você terá uma playlist de músicas específicas para ouvir durante as tarefas mais pesadas, como por exemplo, passar pano de chão, lavar as louças. Essas músicas ativam diretamente a parte do seu cérebro capaz de liberar a dopamina, fazendo você executar essas tarefas pelo menos 3 vezes mais rápidos do que antes. E o melhor, você não vai se sentir cansada, pelo contrário. A liberação de dopamina fará você se sentir bem, com energia e disposição. E o tempo que sobrar, você poderá ficar com seus filhos e aproveitar o que a vida tem de melhor. A bagunça não fará mais parte do seu cotidiano. Mas como eu falei antes, o protocolo Adeus Bagunça vai muito além. Porque além dessa playlist para remover bagunças pesadas da sua vida, você também terá acesso a um mapa da organização. Um checklist completo que te obriga a ser mais organizada, mesmo nos dias que você tiver com preguiça. E também você terá acesso completo ao jogo da organização para crianças. Só esse conteúdo já vale mais que o protocolo Adeus Bagunça inteiro. Porque só uma mãe sabe o quanto é difícil colocar as crianças em ordem. O jogo da organização para crianças é único e você só vai encontrar ele dentro do protocolo Adeus Bagunça. E você pode estar achando que todo esse conteúdo único da internet deve custar uma fortuna. E realmente poderia, porque esse conteúdo é único, foi passado praticamente de geração em geração. E eu aperfeiçoei esse método durante anos. Pesquisei e me dediquei para encontrar as melhores formas possíveis para ter o mínimo de esforço possível e o máximo de resultado quando falamos de organização para mães. Mas fique tranquila, que o protocolo Adeus Bagunça não vai te custar uma fortuna. Apesar do poder que esse protocolo tem em mudar sua vida, te dar mais tempo com a sua família, aliviar estresse, irritação, cansaço que você tem hoje por causa da bagunça, eu poderia cobrar muito por ele, mas eu não vou fazer isso. Assim como você, eu já estive numa situação embaraçosa, uma rotina desgastante, e eu cheguei no limite da exaustão. Eu sei como é difícil lidar com a bagunça, com a cobrança dos filhos e do marido, e eu não quero isso nem para minha pior inimiga. Eu quero que o máximo de mães possíveis tenham acesso ao protocolo Adeus Bagunça. E o preço não pode se tornar uma barreira de entrada para você fazer parte do grupo de mães que estão se livrando da bagunça de suas casas e se tornando as suas melhores versões, vivendo dias que elas achavam que seria impossível de viver. Então, de fato, eu poderia cobrar caro por isso. Eu poderia cobrar facilmente R$ 800 pelo protocolo Adeus Bagunça. Inclusive, a Franciele disse que pagaria sorrindo esse valor se eu tivesse cobrado isso na época que expliquei o protocolo para ela. Mas fique tranquila, que eu não vou cobrar R$ 800. Não será nem perto disso. Também não será R$ 400. O fato é, se você entrar agora no protocolo Adeus Bagunça, você será contemplada com um desconto de lançamento. Apenas para as primeiras 90 pessoas que adquirirem o protocolo através desse site. Então, entrando agora no protocolo Adeus Bagunça, você não vai pagar R$ 800 e nem mesmo R$ 400. Entrando agora, você poderá ter acesso completo ao protocolo Adeus Bagunça por apenas 12 vezes de R$ 10. Além disso, eu preparei alguns presentes especiais.
Se você entrar no PAB, além de todo o conteúdo que eu te falei, playlist para limpeza pesada com as melhores músicas para liberar dopamina e te transformar numa máquina de limpeza ambulante, o ritual da dança da limpeza que te fará queimar gordura, melhorar seu corpo enquanto você vê a bagunça sumindo feito gelo derretendo no asfalto quente, o checklist da mãe organizada que te obriga a ser organizada mesmo nos dias mais preguiçosos, o jogo da organização para crianças que coloca seus filhos dentro do ritmo da limpeza. Ele é um desafio de ação rápido que faz com que a sua bagunça desapareça como um passe de mágicas. Além disso, eu confio tanto no PAB que eu preparei uma proposta irrecusável para você. Entrando hoje no PAB, você está 100% protegida com a minha garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim. Você vai acessar todo o conteúdo do PAB, ver o ritual da dança matinal, o jogo, da organização e tudo mais. Eu quero que você veja todo o conteúdo. Se você não gostar, se achar ele complicado ou qualquer outro motivo, você pode solicitar o reembolso total do seu valor. Isso significa que o seu risco é zero. Ao entrar no PAB hoje, você está automaticamente protegido por essa garantia. O que você precisa fazer? Clicar no botão que está abaixo desse vídeo e entrar agora no PAB. Bom, agora você tem duas opções. Se você chegou até aqui, há de concordar comigo. Só existem dois caminhos a partir de agora. O primeiro caminho é muito mais doloroso e difícil. O segundo caminho é mais prazeroso e divertido. Bom, basicamente o primeiro caminho é você fechar esse site agora e fingir que nunca viu o que eu te falei. Que o protocolo Deus Bagunça não serve pra você e tudo bem, você continua a sua vida, administrando a sua bagunça de forma que você achar melhor. Mas saiba que o tempo vai passar e o protocolo Deus Bagunça pode não estar mais disponível. Já o segundo caminho é muito mais fácil e simples. Você clica no botão abaixo, preenche os dados de pagamento, acessa ao PAB e amanhã, ou até mesmo hoje, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, coloque em prática pelo menos 10% do que eu ensino no PAB e comece a ver sua vida se transformando. A bagunça sumindo dia após dia, os brinquedos guardados, a pia limpa e sem louças, as roupas onde elas sempre deveriam estar, e o fantasma da bagunça nunca mais aparecerá na tua vida para te atormentar. Essas são as opções. O que você vai fazer agora depende unicamente de você. Eu já fiz minha parte e te mostrei todos os passos que você precisa seguir para acabar de vez com esse problema da sua vida. E você precisa fazer isso agora. Porque em breve, o PAB poderá sumir da internet e você nunca terá tido o gostinho de realizar o ritual da dança da limpeza ou de ver os seus filhos no jogo da organização. Essa é a sua chance de ter em mãos o verdadeiro conteúdo que irá te libertar da bagunça e te trazer paz. Clique abaixo e por apenas 12 vezes de R$10, você terá acesso integral ao conteúdo PAB e todos os bônus. Isso é menos de 50 centavos por dia. Não é nem um cafezinho na padaria da esquina. Clique abaixo e te espero na nossa comunidade de mães organizadas que se libertaram da bagunça.